Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Entre Livros e Negócios. Hoje a gente vai mergulhar num material que explora um tema, fundamental para o sucesso em qualquer área, né? Mas especialmente relevante no mundo dos negócios, vendas, enfim, a comunicação interpessoal. A nossa fonte principal é o livro Como Conversar com Qualquer Pessoa, da Leigh Lowndes. Isso, um livro bem conhecido nessa área. Exato. Ele apresenta uma série de táticas, sabe? Quase uns truques psicológicos para a gente melhorar nossas interações. A ideia central é que essa habilidade de lidar com pessoas muitas vezes vale mais que, inteligência, aparência, para subir na vida. É uma premissa forte, né? Muito. E a nossa missão aqui é justamente tirar os insights mais aplicáveis, talvez até os mais surpreendentes dessas estratégias. Preparada? Vamos começar essa análise, então. Vamos lá! Com certeza. Bom, o ponto de partida do livro já é impactante. A primeira impressão, a autora argumenta que a gente tem pouquíssimo tempo, tipo uns 10 segundos, para causar impacto. E o mais doido é que a maior parte disso acontece antes mesmo da gente falar qualquer coisa. É linguagem corporal pura. Aham. Ela até cita aquela ideia, né? Que tem gente que chega e parece que grita, cheguei! E outras que chegam e comunicam, vocês estão aí. Qual a dimensão real desse impacto não verbal, assim, logo de cara? Olha, é imensa, gigantesca mesmo. O corpo realmente fala, e às vezes fala mais alto que a voz, né? A autora usa uma metáfora ótima, que nossos movimentos são uma autobiografia ambulante. Nossa! Pequenos ajustes, sabe? Na postura, no jeito de sorrir, no olhar. Isso pode definir na hora se a gente é percebida como alguém confiável, confiante ou o contrário, né? Alguém insignificante. Num contexto de negócios, essa percepção inicial pode abrir ou fechar portas antes mesmo da conversa começar de fato. Total. E o livro traz umas táticas bem específicas para esses segundos cruciais. Uma que me chamou a atenção foi o tal do sorriso lento. A ideia não é aquele sorrisão automático, sabe? Sim, aquele meio ensaiado. Isso. Mas sim, olhar para a pessoa por um instante, absorver a presença dela e só depois deixar um sorriso mais genuíno, mais caloroso aparecer. Por que essa pausa faria tanta diferença, assim? Então, essa fraçãozinha de segundo a mais, ela é percebida como mais sincera, mais pessoal. O sorriso que vem na hora, muito rápido, pode parecer superficial, sabe? Quase um reflexo ou até meio bajulador. Oi, próximo? Exatamente. Já o sorriso lento, ele sugere que aquela reação positiva é específica para aquela pessoa que está ali na sua frente. Isso cria uma sensação de reconhecimento, de valorização, entende? Constrói uma base de confiança inicial que é, vital em vendas, negociações, qualquer relação profissional, na verdade. O livro até menciona que pessoas percebidas como mais confiáveis costumam ter esse time no sorriso. Interessante. Como um detalhezinho desses carrega tanto significado, né? E os olhos? A técnica dos olhos fixos, que sugere manter o contato visual um pouquinho mais, mesmo depois que a pessoa termina de falar, sabe? E desviar o olhar de forma suave, não abrupta. Falam até de uma pesquisa que forçar o olhar contando piscadas aumentou o respeito percebido. Isso não corre o risco de parecer que a gente está encarando demais? Meio intimidador, talvez? Sim, o risco existe, com certeza. Por isso a calibragem é tudo, né? Não é para ficar encarando de um jeito desconfortável, óbvio, mas prolongar o contato visual só o suficiente para transmitir interesse genuíno, atenção plena. Entendi. O livro argumenta que esse contato visual mais sustentado é muitas vezes associado à inteligência, à confiança. Biologicamente, pode até ativar umas respostas fisiológicas ligadas à conexão, ao interesse. No ambiente profissional, demonstra que você está engajado, que valoriza o que está sendo dito. A moderação evita a intimidação, claro, mas a intenção é mostrar respeito e foco. Faz sentido. É uma linha tênue, né? E a postura geral? Tem uma técnica com um nome curioso: pendure-se pelos dentes. Uma visualização para corrigir a postura. Imaginar que você está mordendo algo pendurado no batente da porta quando passa. Como essa imagem mental ajuda? É uma forma meio lúdica, né, de criar um hábito. A ideia é que
ao visualizar essa ação toda vez que a gente passa por uma porta, e a gente passa por dezenas delas todo dia, Nossa, verdade. Nunca parei pra contar. pois é, a gente vai, aos poucos, internalizando uma postura mais ereta, mais confiante, uma postura aberta, vertical, comunica sucesso, autoconfiança, a tal aparência de vencedor, como diz a autora. É um lembrete constante para a gente não se curvar, sabe? Especialmente sobre pressão ou cansaço. A repetição acaba tornando a correção postural algo automático. Legal. Bom, essas dicas iniciais focam muito no não verbal, né? Superada essa primeira barreira silenciosa, a gente entra no território da conversa mesmo. O famoso bate-papo, small talk, que pode ser um desafio, né? Até pra gente que é muito competente na área técnica. Como o livro sugere quebrar o gelo de forma eficaz? Olha, uma das primeiras recomendações é a de casar o clima do interlocutor. Tipo, antes de sair falando, tenta sentir o estado de espírito da outra pessoa. Ela tá animada, apressada, pensativa, e aí você ajusta o seu próprio tom, seu ritmo inicial para espelhar um pouco isso. Ah, tipo, criar uma sintonia inicial. Exato. A analogia que ela usa é como acalmar um bebê. Primeiro você meio que espelha o choro dele para depois gradualmente suavizando. Em vendas, isso é crucial para não chegar com uma energia totalmente diferente da do cliente, sabe? Isso criaria uma barreira na hora. É criar essa sintonia antes de tentar liderar a interação. E sobre o que falar nesses momentos iniciais? Às vezes parece que falta assunto, né? Dá um branco. Aí entra a ideia da trivialidade a sério. O livro defende que no comecinho, como você fala é muito mais importante do que o que você fala. Ah, interessante isso. Sim, quase qualquer comentário trivial sobre o ambiente, o evento, o tempo, funciona. Desde que seja dito com um mínimo de entusiasmo, de positividade. A conexão inicial vem mais da energia que a gente compartilha, da demonstração de abertura, do que do brilhantismo do conteúdo em si. O importante é parecer acessível, sincero e evitar começar com reclamação ou negatividade. Isso pode rotular a interação logo de cara, né? Entendi. Então o foco é mais na atitude do que no tópico. E para manter a conversa fluindo depois das primeiras frases. Porque muitas vezes ela morre ali nas perguntas básicas, tipo, de onde você é ou o que você faz, né? Exatamente. O livro aborda isso com técnicas como além da cidade e além do trabalho. A regra de ouro é nunca dar respostas curtas, fechadas, monossilábicas, né? Tipo, sou de São Paulo e pronto. Isso, mata a conversa. Se perguntam de onde você é, em vez de só dizer o nome da cidade, acrescenta um fato curioso, uma micro-história, algo que possa gerar outra pergunta, sabe? Se perguntam o que você faz, evita só dar o cargo. Conta algo interessante sobre seu dia a dia profissional ou um aspecto do seu trabalho que possa gerar identificação, curiosidade, sempre pensando em quem está ouvindo, claro. É sobre dar combustível para a conversa, então. Não deixar a peteca cair com respostas que são becos sem saída. Precisamente. Uma resposta curta demais joga toda a responsabilidade de manter o diálogo para o outro lado. Quando você dá um pouquinho mais de informação, você oferece uns ganchos, sabe? Para outra pessoa poder continuar a conversa com mais facilidade. A autora até sugere preparar umas pílulas de informação sobre sua origem ou trabalho para diferentes contextos. Legal, já ter isso na manga. Isso nos leva a um ponto que, com certeza, interessa muito a quem nos ouve, especialmente no contexto profissional. Como a gente eleva o nível da conversa. O livro chega a citar uns dados que indicam que uma parcela enorme do sucesso financeiro, tipo 85%, viria de habilidades de comunicação, de engenharia humana. Como a gente transita do trivial para algo mais substancial. Olha, um ponto interessante que o livro levanta é sobre a clássica pergunta "o que você faz?". A recomendação, que pode parecer meio contraintuitiva, é evitar fazê-la, sabia? Especialmente em certos círculos ou logo no início de uma interação. Sério? Mas todo mundo pergunta isso. Pois é, mas a justificativa é que pode soar meio interesseiro, sabe? Focado só em networking utilitário. Pode colocar a pessoa numa situação delicada, sei lá, se ela está desempregada ou insatisfeita com o trabalho.
E, segundo a autora, pessoas em posições mais elevadas raramente fazem essa pergunta direto. Elas entendem que o trabalho não define a pessoa por completo. Uma alternativa mais elegante seria perguntar algo como: como você ocupa a maior parte do seu tempo? Boa alternativa mesmo. E quando a gente recebe essa pergunta inevitável, como responder de um jeito que cria uma boa impressão e, quem sabe, abra portas? Aí entra a técnica do breve currículo. Mas não é listar a experiência, não. É sobre adaptar a resposta para quem está ouvindo, focando nos benefícios que o seu trabalho gera para os outros. Ah, como assim? Em vez de dizer, sou advogado, talvez algo como, ajudo empresas a navegarem por questões legais complexas. Em vez de sou vendedor, talvez conecto clientes com soluções que podem facilitar o dia a dia deles. A chave é pensar. Como o que eu faço pode ser relevante ou interessante para essa pessoa aqui? É apresentar o seu valor, não só sua função. Nossa, isso muda tudo. É focar no valor entregue. Que outras dicas o livro dá pra gente parecer mais conectado, mais perspicaz nessas conversas mais focadas? Tem algumas nuances interessantes. Uma delas é a de começar com você. Tentar iniciar mais frases com pronomes ou referências diretas à pessoa. Você talvez goste de saber que, imagino que para você seja importante, em vez de focar no eu acho, na minha opinião. Isso engaja a outra pessoa direto. Te coloca no centro. Exato. Outra dica é fugir de clichês. Usar uma linguagem um pouco mais original, mais específica, demonstra mais inteligência, mais atenção. E o uso estratégico de metáforas que se conectem com o universo da pessoa. Sei lá, usar um termo do esporte favorito dela, por exemplo, pode criar uma conexão mais profunda. E quanto à forma como a gente se expressa? Tem algo sobre ser direto versus usar eufemismos, essas coisas? Sim, a técnica 32. Chame as coisas pelo nome. O livro sugere que evitar eufemismos demais e chamar as coisas pelo nome desde que não seja vulgar ou ofensivo, claro, transmite confiança, objetividade. Pessoas percebidas como mais seguras, mais bem-sucedidas, segundo a análise da autora, tendem a ser mais diretas na linguagem, sem ficar dando muitas voltas. Falar dinheiro em vez de recursos financeiros em certos contextos, por exemplo. Interessante isso. Mas imagino que tem uma linha tênue aí também, né? O livro faz alguma advertência sobre o tipo de comunicação que a gente deve evitar a todo custo? Com certeza. Uma das mais fortes é a técnica 33. Nada de provocações. A autora alerta muito contra usar sarcasmo, piadinha, comentário que, mesmo de leve, diminua ou ridicularize a outra pessoa, especialmente em público ou no ambiente profissional. Aquela brincadeirinha que não tem graça, né? É, exatamente. Pode parecer inofensivo na hora, mas o potencial de gerar ressentimento, de minar a confiança é enorme. É considerado uma das maiores gafes sociais e profissionais. Cuidado com isso. Um lembrete importante mesmo. Agora, avançando um pouco mais na construção do relacionamento. O livro fala sobre como a gente cria laços com quem a gente sente que é parecido com a gente. Como podemos cultivar essa sensação de pertencimento, de sintonia em interações profissionais sem parecer artificial? O caminho sugerido é o do espelhamento sutil, consciente. Não é imitar igual um papagaio, claro, mas observar e ajustar levemente alguns aspectos do nosso próprio comportamento para entrar em harmonia com o do outro. A técnica 44. Imite a ação. Foca nos gestos, no ritmo. Se a pessoa gesticula muito e fala rápido, talvez você possa acelerar um pouquinho o seu ritmo. Se ela é mais contida, fala pausado, você pode desacelerar também. Isso cria um conforto inconsciente, uma sensação de, opa, estamos na mesma página. E isso se aplica à linguagem também, nas palavras que a gente usa. Sim, e de forma poderosa. A técnica 45, ECO, sugere prestar atenção nas palavras específicas que a outra pessoa usa para descrever coisas importantes para ela. O trabalho, os hobbies, a família, e usar essas mesmas palavras na conversa. Ah, tipo, se a pessoa fala meu escritório, eu não falo sua sala. Exatamente. Se um médico chama o local de trabalho de consultório, use consultório, não clínica. Se um cliente chama um problema de gargalo,
use o gargalo. Isso mostra que você está ouvindo com atenção, que respeita o universo vocabular da pessoa, cria uma conexão subliminar muito forte. É como falar a língua da pessoa, literalmente. E para demonstrar empatia de forma mais explícita. Às vezes a gente só murmura um aham. Pois é, o livro sugere ir além disso. A técnica 47, expressões de empatia, recomenda usar frases completas que validem o sentimento do outro. Imagino como isso deve ser desafiador. Nossa, que notícia fantástica! Entendo perfeitamente o seu ponto. Dá mais peso, né? Muito mais. E a técnica 48, empatia anatomicamente correta, leva isso um passo adiante. Sugere alinhar sua expressão de empatia com o canal sensorial preferencial da pessoa. Se ela diz, eu vejo o que você quer dizer, responder com, que bom que estamos vendo na mesma direção. Se ela diz, isso me soa bem, responder, fico feliz em ouvir isso. É o nível de sintonia mais profundo ainda. Essa da empatia sensorial é bem específica, nossa, parece exigir bastante atenção isso. E sobre elogios, é uma ferramenta poderosa, a gente sabe, mas que pode facilmente dar errado, parecer bajulação, né? Especialmente no mundo corporativo. Como o livro aborda essa arte de elogiar estrategicamente? Ele dedica bastante atenção a isso justamente porque é delicado mesmo. Uma das técnicas mais eficazes para a gente contornar essa desconfiança é a rede de boatos, a técnica 51. Em vez de elogiar a pessoa direto na cara dela... Que às vezes soa forçado. Exato. Elogie essa pessoa para um terceiro, alguém que você sabe que provavelmente vai contar para ela depois. A informação chegando assim por tabela tem um peso de credibilidade muito maior. Interessante. Funciona como uma fofoca positiva, digamos assim. E se a gente quiser ser o veículo dessa fofoca? Aí entra a técnica 52, pombo-correio. Quando você ouvir alguém elogiando uma terceira pessoa, faça a questão de contar isso para ela depois. Olha, o fulano comentou comigo como admirou sua apresentação hoje. Isso gera simpatia por quem fez o elogio original e por você também, que foi o mensageiro da boa notícia. É um ganha-ganha. Legal. E para os elogios mais diretos, quando eles são apropriados, tem formas de torná-los mais impactantes, mais sinceros? Sim, tem sim. O livro destaca o elogio matador, técnica 55, que é aquele elogio muito específico, pessoal, único, geralmente sobre uma característica da pessoa mesmo. Nossa, você tem uma calma que contagia. Sua capacidade de análise é impressionante. A dica é fazer, em particular, de forma sincera e com moderação. A autora até sugere não usar mais que 1 ou 2 vezes por ano com a mesma pessoa, para manter o impacto. Para não banalizar. Exato. E além desses, tem os pequenos afagos, técnica 56, que são elogios mais curtos, mais frequentes no dia a dia, tipo um ótimo trabalho naquele relatório, ou adorei sua ideia na reunião. Coisas pontuais. E como receber um elogio? Às vezes a gente fica sem graça, né? Ou minimiza. Não foi nada. Isso também não é legal. Não é mesmo. A recomendação é usar a técnica 58, bumerangue. Em vez de só agradecer ou desviar, a ideia é agradecer e refletir parte daquele sentimento positivo de volta para quem elogiou. Como assim? Por exemplo, se alguém diz, adorei sua apresentação, em vez de só obrigado, talvez algo como obrigado, fico muito feliz que tenha gostado, especialmente vindo de você, que tem tanta experiência nesse assunto. Isso valoriza o julgamento de quem elogiou, fortalece a conexão e ainda deixa a pessoa mais propensa a te elogiar de novo no futuro. Genial essa. Faz todo sentido. Bom, então a gente viu um panorama fascinante de como a comunicação, desde aqueles primeiros segundos silenciosos até a troca de elogios, pode ser refinada com umas técnicas bem conscientes, né? Com certeza. Passamos pela importância do não verbal na primeira impressão, com o sorriso lento e o olhar fixo construindo confiança, e a postura lá do pendure-se pelos dentes, projetando segurança. Vimos como navegar pelo small talk, casando o clima e oferecendo combustível, com respostas que vão além da cidade ou além do trabalho. Exploramos como elevar a conversa, respondendo sobre o que a gente faz, com foco nos benefícios, breve currículo, e usando linguagem que engaja, comece com você. E mergulhamos na arte de criar conexão, com o espelhamento sutil, emite ação, eco, a empatia expressa, expressões de empatia e, claro,
as formas estratégicas de dar e receber elogios. Rede de boatos, bumerangue. Ufa, bastante coisa. Muita ferramenta útil, né? Demais. Fica então a reflexão final, baseada nesse material todo. Qual dessas táticas de comunicação, se a gente aplicasse de forma consistente a partir de hoje, poderia trazer a transformação mais significativa nas nossas interações profissionais e, claro, nos resultados dos negócios? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Com esse pensamento no ar, a gente encerra esta nossa análise aprofundada. Se curtiu este episódio, salva e compartilha com quem também vai gostar e comenta qual outro livro você gostaria que a gente discutisse por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.